Estamos iniciando mais um Café com Saneamento. Desta vez eu tenho uma oportunidade de estar aqui com um profissional que eu tenho um respeito e uma admiração muito grande. Eu chamo ele por Santana, mas ele vai se apresentar aí para o pessoal. Fala um pouquinho do pessoal, a sua formação e o bate-papo que a gente vai falar hoje. Enquanto você fala, eu já vou servir um cafezinho. Aliás, nós estamos com um bate-papo Café com Saneamento, né, Santana? Maravilha. Olá, pessoal. Meu nome é Merando Boaventura Santana. Eu sou psicólogo e atuo com organizações há mais de 30 anos. E neste momento eu estou ajudando o pessoal da Novaes Engenharia, e em especial agora aqui no Café com Saneamento, para trocar uma ideia com vocês. Muito bom. Então vocês vejam bem que o Santana tem a formação de psicologia, certo, Santana? Sim, E aí, o meu bate-papo de hoje eu vou trazer uma informação que eu vi recentemente e eu gostaria de escutar a sua opinião. Em virtude dos avanços da tecnologia, sim, a gente percebe claramente que o mundo tecnológico a gente está fazendo um mundo mais acelerado, está sendo mais dinâmico. E tem uns estudos que mostram que daqui a 50 anos, o tempo que a gente demora algo para fazer hoje de um ano ou 12 meses, nós vamos demorar 11 dias. E aí, às vezes, a gente pode falar, daqui a 50 anos eu não estou aqui. Mas vamos parar para pensar, o mesmo estudo fala que daqui a 20 anos, o mesmo estudo menciona que o tempo que a gente demora para fazer algo, um ano, 12 meses, nós vamos demorar 3 meses para fazer aquilo ali. Ou seja, as coisas vão acelerar em 4 vezes, porque 3 vezes 4 dá os 12 meses. Ou sim. seja, nós vamos fazer, em média, 4 vezes mais coisas que a gente faz hoje pelo mesmo tempo. Isso me preocupa muito, Santana, que significa que se eu faço um projeto hoje, eu vou fazer 4 projetos no mesmo período de tempo. Se eu atendo um cliente hoje, eu vou atender 4 clientes no mesmo período de tempo. Ou seja, a informação e a dinâmica Sim. vai ficar 4 vezes mais rápido. Como que vai ser a questão emocional da ansiedade, até do estresse, da pressão para lidar com tanta informação? Qual é o seu olhar com isso? Sim. Sempre nós estamos preocupados, e eu sempre foi uma pauta, a relação que o homem e que a mulher têm com o tempo. Então, qual será a relação do indivíduo, das pessoas, com o tempo? E o que eu gostaria de refletir com vocês é qual é o modelo mental que será possível adotar para me relacionar com essas novas demandas do tempo, com essas questões da pós-modernidade. Como eu farei a gestão da emoção? Ou como será possível cuidar das emoções neste sentido? Nós vemos uma série de publicações, uma série de livros dizendo que a sociedade está mais ansiosa em função do avanço tecnológico. Mas a preocupação é como eu vou lidar com o tempo. Isso vai me trazer um pouco mais de ansiedade? Pressupõe que eu terei mais tempo. Como é que eu vou lidar então com este tempo ocioso? Ou eu posso tornar esse tempo mais produtivo? Então, talvez ainda seja a grande descoberta é como a sociedade vai lidar com o tempo neste futuro próximo. Entendi. E aí, Santana, o meu sentimento é o tempo vai ficar cada vez mais escasso porque a tecnologia que deveria me permitir sobrar mais tempo de qualidade, ao estar acelerando essa produtividade, digamos assim, o tempo, de certa forma, nós vamos estar usando para fazer outras atividades nestas demandas. E como é que fica o emocional das pessoas com mais atividades em termos de pressão, responsabilidade? Como é que você sugere que isso daí, o que que você enxerga se for alguma coisa um pouco mais previsível ou algo que chama uma bandeira amarela, uma atenção? O que que você fala um pouquinho sobre isso para nós? Pois é, Luciano. Existe uma tendência, segundo os especialistas, e a própria psicologia tem nos informado a respeito, que
lidar com o tempo daqui para frente pode gerar bastante ansiedade. O que eu faço no meu trabalho quando eu estou sob pressão? Mas sob pressão de quê? Do resultado ou do tempo para alcançar o resultado? De modo que será fundamental nós termos, além da competência técnica, também desenvolvermos esta capacidade de gestão das emoções. Porque sem ela, é muito provável que nós vamos criar uma sociedade bem adoecida. E nós já estamos neste rumo. Portanto, nós fizemos recentemente um estudo sobre saúde mental, né? E vimos que o Brasil, por exemplo, já está em primeiro lugar no ranking de muitas coisas. Como, por exemplo, somos o país mais ansioso das Américas. Precisamos, então, aprender de que a mente é nossa maior aliada e que a mente, nunca antes vista, será uma ferramenta do trabalho. Assim como eu sou especialista na engenharia de mecatrônica, eu também terei que ser também especialista na minha gestão da mente, na minha gestão das emoções. Não sei se ficou claro, mas podemos conversar um pouco mais. Legal. Outro dia eu vi um especialista mencionando o seguinte: o ser humano, você concorda comigo, que ele está sempre evoluindo. Se a gente pegar lá na época das cavernas, era um padrão do ser humano, e de certa forma a gente vem nessa evolução ao longo do tempo até na situação atual. E a gente, eu acredito que é o único ser vivo que a gente tem o poder da criação, né? A gente está o tempo criando, e isso nos permite estar evoluindo. E aí, Santana, o especialista trouxe o seguinte: nesta inovação, vai chegar um momento que o ser humano vai conseguir controlar a mente, porque hoje a mente controla o ser humano. E aí, a mente tem muito a ver com os sentimentos. Então, por exemplo, estou com um sofrimento baseado numa ansiedade. É diferente, por exemplo, que eu fiz um corte físico, ali eu tenho uma dor, eu tenho um sofrimento. Isso eu não controlo. Aquilo eu estou sentindo a dor. Mas algo que ainda não aconteceu, ou tem um potencial, ou não vai existir, aquele sofrimento que está dentro de mim, provocado pelos meus pensamentos, mas mesmo não tendo acontecido ainda, me faz ter um sofrimento, né? Ou seja, a mente está me controlando. Esse especialista ele traz um sentido que, como a gente vai evoluindo, vai chegar a um ponto que nós vamos conseguir controlar a mente. E conseguindo controlar a mente, a gente passou por uma outra evolução. Mas não é tão simples controlar a mente, né? E aí o controlar a mente tem a palavra que é a gestão justamente da mente. O que você entende um pouco sobre isso e a grande dificuldade que tem nisso aí, Santana? Olha, então eu queria trazer o termo sentimento. Nós temos o nosso pensamento. Esses pensamentos, nós não temos controle sobre ele, porque eles são invasivos. Nós temos as emoções, que são as reações químicas em segundos, em milésimos de segundo, que manifesta sobre o nosso corpo. E nós temos os sentimentos. Sobre os sentimentos, nós podemos fazer gestão. Vamos imaginar que, ao lidar com esse tempo futuro, eu sinta muita raiva. E aí eu não tenho controle sobre o sentir a raiva. A raiva vem, eu estou com raiva, mas eu posso fazer a gestão sobre este sentimento. O que fazer com a raiva? Eu também posso ter uma gestão desse sentimento e não deixar esse sentimento evoluir para um estado emocional. Na medida em que essa raiva ou que essa agressividade, ou que essa depressão gerada por essas novas tecnologias toma conta da minha mente, né? Eu posso então fazer gestão disso para não adoecer. De modo que as previsões sobre como a sociedade vai se comportar num futuro próximo, do ponto de vista da saúde mental,
elas não são muito animadoras. Porém, acende um sinal de alerta. Se houver uma educação, se nós aprendermos e entendermos que a emoção é importante, nós vamos reverter este jogo. E como é que eu faço gestão das emoções neste tempo futuro, agora e principalmente nesse tempo futuro? Como é que eu faço gestões da emoção? É pelo autoconhecimento. Por exemplo, se o meu autoconhecimento me mostra que eu tenho pouca habilidade ou que eu preciso cuidar melhor das minhas emoções para trabalhar na bolsa de valores, e se eu sou apaixonado por isso, eu preciso entender que mais do que a parte técnica, ok? Eu levo as emoções para o trabalho. Eu costumo dizer, Luciano, que as emoções é a primeira coisa que a gente leva para o trabalho. As emoções é a primeira coisa que entra numa negociação. As emoções é a primeira coisa que entra numa conversa com o cliente. Ela está presente o tempo todo. E é o autoconhecimento que pode salvar a sua vida, inclusive. Interessante. Vamos lá, vamos fazer uma analogia aqui, Santana. Vamos entrar para um caso de... Nós estamos falando tudo, quando é um autoconhecimento, não deixa de ser um diagnóstico para a gente se conhecer, né? Quando eu faço um corte no braço, eu estou vendo um sangramento, consigo ali identificar com uma facilidade que eu preciso de ajuda, que eu preciso ali procurar um médico, fazer um curativo e assim por diante. Nos sentimentos e nas emoções, eu não tenho isso sangrando visualmente, eu não tenho isso me mostrando de uma forma palpável para mim entender que aquilo ali eu preciso de um suporte ou que eu preciso de um apoio. E aí isso está muito a ver de você se autoconhecer, que é o que você está trazendo para nós. Como que um profissional pode começar a dar dicas para a gente? Eu gostaria de escutar algumas dicas para vocês como profissional, porque todo mundo, eu acredito que passa por alguma situação igual a essa. E a ideia do Café com Saneamento é justamente a gente estar levando essas informações para o lado. Nosso público mais é saneamento, e saneamento a gente trabalha sob pressão o tempo todo. Por exemplo, é uma água transbordando, precisa ir lá resolver. É um esgoto que está contaminando o meio ambiente, não dá para esperar, não dá para fechar a porta e resolver isso na segunda-feira. Ou seja, a pressão é o tempo todo. E isso daí, no ambiente de trabalho, para as pessoas terem esse autoconhecimento, ajuda muito para a gente não adoecer. A ideia é essa, é não adoecer, conforme você trouxe aí, que o Brasil hoje na América Latina é o que tem maiores indicadores de ansiedade, né? Fala um pouquinho para nós como que a gente pode buscar esse autoconhecimento para a gente saber onde estão as nossas limitações emocionais, como que a gente pode trabalhar com elas. Dá algumas dicas nesse sentido para a gente. Tá certo. Como você usou aí um exemplo físico, né? Eu vou continuar por esta linha. Também temos um problema cultural. Então, por exemplo, se alguém lesiona o tornozelo e passa uma faixa ali no tornozelo, você não vai convidar aquela pessoa para fazer uma maratona, ok? Porque você está vendo que o tornozelo está inchado, ok? No entanto, quando a pessoa está com uma fragilidade emocional, culturalmente nós costumamos a convidá-la para a maratona. Como é que a gente convida, então, uma pessoa que está com fragilidade emocional para a maratona? A gente acha que é frescuragem, a gente acha que a depressão é uma bobagem. Às vezes nós falamos algumas frases inoportunas, levanta a poeira e dá a volta por cima. De modo que procurar ajuda na saúde mental também é um tabu. Tá? Então, por exemplo, no ambiente de trabalho, se você está incomodando muito com um colega de trabalho, se em algum momento você fica muito irritado com ele, e isso está sendo constante, a pergunta que fica por que esta pessoa me traz tanta irritação? Por que este profissional mexe tanto comigo? Por que ele tira o meu poder, rouba o meu poder? Né? Porque
não é ele, sou eu, tem alguma coisa que ele está fazendo e está mexendo comigo. Por exemplo, isso é um bom sinal de diagnóstico, né? A irritabilidade, por exemplo. Uhum. Né? E tem outros elementos, né? O desânimo, né? A falta de vontade de fazer algo, a perda de entusiasmo por alguma coisa. Então, no campo da saúde mental, agora e no futuro, você terá alguns sinais importantes, né? Uhum. Por isso que o autoconhecimento será a grande ferramenta de trabalho. E isso não é uma fala de um especialista, ok? Aqui não é papo do psicólogo. Nós já vivemos isso intensamente, né? Outro exemplo, Luciano, as organizações estão muito preocupadas com a IA, né? Agora, em toda a inteligência artificial, eu já vejo alguns empreendedores ficando extremamente ansioso e preocupado com algo que ainda não existe no negócio dele. A questão não é a inteligência artificial, a questão é o que ela pode fazer pelo meu negócio. Uhum. E às vezes você vê a organização num movimento frenético, né? Como se fosse uma fábrica de ansiedade, com uma preocupação que ainda está por vir, né? Então, tudo aquilo que ainda não chegou, ainda não se apresentou, e eu estou muito preocupado, eu ainda não vivi aquilo, mas me comporto como se estivesse vivendo, isto é um sinal de alerta. Isso pode gerar ansiedade, por exemplo. E neste copinho da saúde mental, ok? As emoções são acumulativas. Às vezes uma irritabilidade, isso vai para uma tristeza, é acumulado uma ansiedade, isso pode ir para uma tristeza um pouco mais profunda, e isso vai evoluindo até chegar a um determinado diagnóstico. Então, respondendo a sua pergunta, nós temos sinais claros e verdadeiros do ponto de vista de que eu estou adoecendo mentalmente. Mas o mais importante, sabe, Luciano, dessa conversa, é deixar claro para o nosso público de que deve fazer parte do seu currículo, né? É um tema aí até que não está sendo muito usual, a saúde mental. Aliás, as organizações procuram aqueles que tenham um certo equilíbrio, uma certa sanidade mental, né? Porque senão a organização pode virar um hospício. Uhum. E super interessante, né? E aí, Santana, eu vou atrelar o seguinte. Você claramente trouxe que para chegar num diagnóstico extremo de uma doença relacionada à saúde mental, a pessoa teve oportunidade de sintomas, que esses sintomas, culturalmente no Brasil, não são autoavaliados pelas pessoas, né? E esse diagnóstico poderia ser eliminado no início se ele fosse tratado Com precocemente, certeza, né? com certeza. E aí, uma para as pessoas terem autoconhecimento, porque parece simples entender o Sim. autoconhecimento, o que eu entendo com autoconhecimento? É você se conhecer na essência, né? O que te faz bem, o que não faz, você fazer essas autoavaliações. O método que se tem melhor para isso é buscar um profissional, né? Através de uma análise, através de uma consulta com psicologia. Fala um pouquinho disso, que o profissional recomendado é que ele procure, se ele está percebendo algo nesse sentido, que alguns sintomas iguais a esse, estando desanimado, estando mais irritado, estando mais sem paciência, isso já é um sinal de talvez ele procurar um apoio para ter esse bate-papo com um profissional para ir buscando esse autoconhecimento? Sim, sem dúvida, Luciano. Quando nós não estamos mais conseguindo lidar com alguns dilemas da vida, com algumas circunstâncias, né, eu recomendo que você busque ajuda, né? Porque senão isso pode ficar crônico.
Uma das possibilidades é você buscar ajuda com o psicólogo, né? Às vezes com o psiquiatra, mas eu recomendo sempre uma ajuda profissional, uma ajuda especializada. Uhum. Muitas vezes o seu amigo pode não te ajudar naquele momento, ou ele pode te acolher pura e simplesmente. Mas isso não te dá o efeito, não te ajuda de fato. Voltamos aqui às questões do trabalho. A primeira pergunta importante, né, a se fazer nessa questão do autoconhecimento é por que o trabalho está me adoecendo? Esse é um ponto. Ou por que essas coisas que acontecem no meu trabalho, de alguma forma, me tira do equilíbrio emocional? Não significa que você vai fugir disso. Significa entender isso para reunir aquelas habilidades que estão internas, estão lá depositadas, né? Que são oriundas, que pertencem, que já está dentro de você, para que você possa resgatá-las e levar e aprender a lidar com isso frente às circunstâncias, frente às adversidades. Um exemplo específico. Se você tem reuniões com um determinado cliente, por exemplo, e de alguma forma você percebe que este cliente, em nome do cargo dele, ele é um pouco mais agressivo, né? Na sua percepção, ele pode ser agressivo, mas uma outra leitura que pode ser feita, ele está sendo rigoroso. Uma outra leitura que pode ser feita, ele está no papel profissional dele. Então, ele está no papel, ele está falando em nome da empresa. Ele não está falando comigo, ele não está falando sobre a minha pessoa. Ele está falando, então, sobre a empresa que eu represento. Uhum. Então, este é um exemplo clássico. A primeira pergunta: por que esta situação me tira, abre aspas, do eixo? Me tira o equilíbrio ou me incomoda? Avaliar isso com um pouco mais de critério, pensar um pouco mais sobre isso, já é um sinal de saúde mental, né? Ou aquele profissional que é considerado na organização explosivo, né? As pessoas já disseram para ele, já tem sinal de que ele é pavio curto, como diz aí, né? E ele já teve uma demissão anterior, ou ele já perdeu um negócio em função disso. Uma, duas vezes. Então ele já tem um sinal de que é importante ele tratar disso, ele rever isso, ele pensar sobre isso. De modo que nós sabemos o que acontece com a gente, ok? Mas por questões culturais e muitas vezes por achar que isso é uma frescura, a gente não cuida disso. Isso é muito interessante, Santana, porque assim, voltando ao lado profissional, muitas vezes a gente está focado o tempo todo no técnico, né? Então, por exemplo, no meu ramo que é abastecimento de água, eu preciso entender de hidráulica, eu preciso entender de conjunto motobomba, eu preciso entender de simulações hidráulicas, eu tenho que ver que software que está tendo de modelagem matemática, eu tenho que aprender o tempo todo sobre isso. E, de certa forma, é algo palpável, é algo que eu consigo fazer um curso, que eu consigo ver o meu avanço, se eu estou melhorando na aplicação de um software, na melhoria de uma solução, ou seja, tecnicamente eu consigo medir claramente a minha evolução, né? E aí, o que nós estamos falando agora é o outro lado, que é justamente a saúde mental. Vamos falar justamente das emoções, que de certa forma eu posso estar indo muito bem aqui, no técnico, e isso do outro lado está indo oposto. Tudo isso, de uma certa forma, como eu não estou olhando para a minha saúde mental, está me deixando uma pessoa ao longo do tempo até mais desanimada, mais entrando num sentido talvez de um diagnóstico de depressão, de algo que lá na frente não faz sentido eu estar muito bem tecnicamente e afundar emocionalmente significa que eu não vou performar nem como pessoa, nem como profissional. E achar ferramentas para você ir fazendo o seu diagnóstico para saber se
você também emocionalmente está evoluindo e não regredindo, né? E se aquilo que tudo que está vindo está convergindo para algo positivo. E isso a gente não vê muito, não é tão palpável como vê a evolução da técnica. A gente muitas vezes no emocional só vê quando o negócio desandou, mas a gente não tem muitas metodologias para ir acompanhando. Quando eu falo não ver, é a gente que é fora da área da psicologia. Sim. A gente não vê tanto isso palpável dentro das empresas para fazer um diagnóstico meio que constante, ajudando as pessoas a identificar se está evoluindo também nesse lado emocional. E aí que eu entro num papo que é justamente a importância do líder para com a equipe. O líder, quando ele conhece a equipe, ele vai vendo pequenos sintomas que ele pode ajudar a assessorar aquela pessoa a buscar uma ajuda para não deixar chegar num diagnóstico pior. Poderia ser algum imaginado nesse sentido, você concorda? Sim. Pois é, nós estamos falando de gestão de emoções. O que é a gestão de emoções? É você, no primeiro momento, saber ler os seus sentimentos, saber entender o que está acontecendo, ou seja, ler os seus sentimentos, ler os sentimentos da equipe, né, para que você possa fazer essa liderança. Porque na medida que você não faz a leitura correta do seu sentimento, pode acontecer algo na psicologia que a gente chama de contra-transferência. Você transfere isto para a equipe. Então a gestão das emoções é você reconhecer as suas, fazer a leitura das suas emoções e fazer a leitura das emoções da equipe, dos liderados. Né? Então, por exemplo, se a equipe não está entregando, se a equipe está com uma dificuldade de entregar ali as metas, o que a equipe sabe fazer muito bem, é madura e já entregou, e neste momento não está entregando, né, você pode ter certeza que deve haver algum componente emocional. E aí o líder pergunta, né, o que está acontecendo com a minha liderança? O que está acontecendo com a minha equipe que a gente não consegue entregar mais aquilo que já entregamos? Ou seja, o que está impedindo? E como eu, líder, posso agir neste momento da melhor forma possível, né? Dando ordens é uma possibilidade. Talvez ela não seja a mais eficaz no momento. Você precisa, então, de estabelecer um diálogo. E para estabelecer um diálogo, você precisa estabelecer conexões. E para estabelecer conexões, você precisa estar alinhado emocionalmente com a equipe. Então, uma das ferramentas de liderança que eu trabalho com a gestão das emoções fique atento para alinhar as suas emoções com a emoção da equipe. Então, neste momento, nós estamos tendo uma conversa, né? Então, eu fiz aqui um exercício de alinhar as minhas emoções com aquilo que pudesse acontecer aqui. Por exemplo, respirando melhor, ok? Por exemplo, me tranquilizando para este diálogo. Então, se você entra numa reunião, tá? Fique em silêncio um pouco, por alguns segundos, tenta perceber e alinhar as suas emoções com a emoção daquelas pessoas que estão ali na reunião e com o produto daquela reunião. Isto é autoconhecimento e isto é ferramenta de gestão. Então nós temos a gestão das emoções e tem inúmeras ferramentas que possibilita fazer gestão das emoções. E isso a organização precisa aprender. Isso pode ser muito prático, viu, Luciano? Como se fossem pequenas doses, comprimidos, né? Pode ser fracionado, degrau a degrau, passo a passo. Ou seja, você pode criar e desenvolver na sua organização e no seu ser profissional uma educação emocional ou uma psicoeducação. É possível, mas para que isso ocorra, você precisa dedicar um pouco de tempo e precisa dar valor a isso. Isso precisa ser importante para você. Então,
quer crescer profissionalmente, quer cuidar da sua carreira, cuide da sua mente, né? Infelizmente não existe um MBA de gestão das emoções. Isto você busca no dia a dia, como por exemplo, vá fazer uma psicoterapia breve, contrate 1 ou 2 consultas com o psicólogo para perguntar para ele o que é terapia, né? O que eu faço com isso? Ou contrate um psicólogo para dizer, olha, eu estou com um problema lá na empresa, ou eu estou vivendo uma circunstância tal, me ajuda, você não precisa ficar lá por um longo tempo. Sim. Né? Então, a pergunta é, existe ferramenta para que você possa aprender a lidar com as suas emoções, com os seus sentimentos? Sim, existem. Olha que interessante. Então, a dica que você está trazendo aqui é algo que, conforme eu preciso evoluir tecnicamente, eu sei o que eu preciso fazer. Agora, preciso evoluir também emocionalmente? A sugestão é procure um profissional que vai te ajudar a buscar os seus autoconhecimentos e a psicologia tem ferramentas para que você vai diagnosticando aquilo que não está alinhado para voltar o plumo estar alinhado. Ou seja, isso é um investimento para o profissional. Da mesma forma que a gente investe num curso para melhorar tecnicamente, o que nós estamos trazendo aqui, me corrija se eu estou errado, também é um investimento, olhar para o seu emocional para você ter o seu autoconhecimento e ver aonde estão as suas limitações, que com ferramentas aplicadas você também consegue ter essa evolução. Seria alguma coisa desse tipo? Não tenha dúvida disso, né? Assim como você faz um investimento para fazer um curso técnico, né, que é importante para a sua carreira, você pode contratar um profissional ou você pode participar de alguma atividade, e existe muitas, que diz respeito à gestão das emoções. Né? Isto é desenvolvimento do autoconhecimento. O que eu falo para o seu público, Luciano, que é para não negligenciar isto, ok? Porque estar saudável emocionalmente, okay? Cuidar da saúde mental é muito importante, né? Então é importante que você cuide da sua saúde mental, da mente, é importante que você cuide do corpo, né? Seu corpo, e é importante que você cuide também do seu espiritual, né? Da inteligência espiritual. Essas coisas se conversam, né? Essas coisas se entrelaçam. E como você se conhece, você sabe aonde você pode, vamos dizer assim, liberar as suas energias, né? Então, Muito acho que fica a dica. Por exemplo, Luciano, eu sei que nós já estamos concluindo, um pequeno conceito da psicologia que foi criada por 2 psicólogos, Joe e Harris, que a gente chama de janela de Johari. Se você ler e entender um pouquinho, já é autoconhecimento. Ela diz que tem uma área da nossa vida, né, que é como um livro aberto. Eu conheço e não me importo que você, Luciano, conheça, né? Eu tenho uma outra área da minha vida, uma outra janela, como se fosse lá no Windows, que é coisas que eu não percebo em mim, aqueles que estão próximos percebem, a minha equipe percebe, ela me dá alguns sinais, mas eu não estou aberto para receber, né? Existe uma outra área, uma outra janela, de que são coisas minhas, a minha intimidade, são coisas sobre mim que eu guardo às 7 chaves. Eu não gostaria que ninguém conhecesse, né? São os meus segredos. E existe uma outra janela, que é o inconsciente, né? Que eu não tenho acesso e que você tem que ir lá para a terapia e trabalhar isso para entender isso melhor. Mas eu queria chamar a atenção que uma das ferramentas de gestão das emoções é você entender o conceito da janela de Johari, né? E o que é que as pessoas pensam de mim, quais são os sinais que as pessoas estão dando sobre o meu comportamento que eu não estou percebendo, mas a equipe está me sinalizando, né? Só que ela não vai falar isso abertamente para mim. Agora, você, enquanto líder, por exemplo, pode fazer esse exercício, né, da janela de Johari, perguntando ao seu colaborador
ou criando uma forma saudável de entender isso. Levando isso para uma reunião de negócio, também é perfeitamente aplicável. É se perguntar o que as demais pessoas da reunião, qual é a imagem que está fazendo naquele momento da minha imagem. O que elas estão pensando sobre mim. Por isso que é legal fazer a leitura das suas emoções e aprender a fazer a leitura das emoções do outro. Se o caldeirão emocional na reunião está fervendo, e você tem um assunto que é muito crítico, a pergunta que se faz é fundamental eu colocar isso aqui agora? Quais serão as consequências? É relevante? É fator crítico de sucesso? Se não, não faça, porque o ambiente naquele momento emocionalmente não vai comportar. E se você está querendo vender um negócio para um cliente, é melhor você pensar 2 vezes no que foi dito. O que entra primeiro numa mesa de negociação são as suas emoções. Ponto final. Então, se você tem a reunião, Luciano, vai para uma negociação e você vai no carro, vai cuidando das suas emoções da melhor forma possível, se preparando para aquela reunião. Pode ser para um podcast, ouvindo uma música, ou simplesmente pensando qual seria a minha melhor postura emocional frente a uma adversidade que eu presumo que possa haver. Isso já é um preparo. Qual seria a minha postura, a minha conduta emocional frente a uma adversidade inédita? O que eu faço? Então, é possível você pensar sobre isso e se preparar para a reunião. Se você vai dar um treinamento, né, é possível você pensar, né, se silenciar, ficar mais tranquilo para que você possa desenvolver o seu treinamento. Você que é da área acadêmica, eu já orientei algumas pessoas que vão defender teses, né? Então, se a tese é às 15 horas, o que você pode fazer de manhã? Estudar o conteúdo da tese ou negativo? Rever a sua apresentação? Não, isso cuidar das suas emoções. Porque você já sabe o que vai ocorrer naquele cenário. Então é possível sim, basta querer. Muito interessante. Esse bate-papo nós estamos encerrando o primeiro encontro. Eu gostaria de te convidar para outros encontros, porque o grande objetivo desse bate-papo, Santana, são 2 coisas no meu entendimento. Uma é uma instituição, uma organização, para crescer, ela precisa olhar para os seus colaboradores e ver uma forma de ajudá-los a equilibrar as suas emoções, porque se ela quer crescer, ela precisa que os colaboradores cresçam juntos. E isso não adianta crescer tecnicamente e perder um profissional ali que emocionalmente acaba ficando para trás. Então, que método uma instituição pode, ao longo do seu crescimento, ao longo da sua jornada, olhar para essa situação? Isso é um dos objetivos que os próximos encontros nós vamos focar. E um outro cada vez que um profissional vai subindo na sua carreira profissional, maior vai ser a sua responsabilidade. Maior sendo a sua responsabilidade, maior são as pressões com que ele tem que mostrar os resultados. E inversamente proporcional, as suas emoções para lidar com essa pressão também precisa ser olhada. Então a ideia também é ajudar aqueles profissionais que vão galgando o crescimento, quais são as metodologias, quais são as dicas que pode ir dando para que esse profissional vai crescendo e não chegue num determinado ponto e depois ele entra numa ruína. Isso estraga tudo. Então é que ele consiga sempre estar evoluindo na sua carreira profissional. Sim, já que nós começamos com o café, eu queria terminar com o café, né? No início de uma atividade, de uma reunião de negócio, ou de qualquer tipo de reunião, por exemplo, o que o café pode fazer por você, o que esse gesto de segundo entre aceitar um café ou servir o café, o que emocionalmente isso pode fazer por você? Então, em 3, 4, 1 minutos, o café pode ser uma poderosa gestão, uma poderosa ferramenta de gestão das emoções. Acho que fica para a próxima
pode ser um bom tema. Santana, eu agradeço. Pessoal, vão ter próximos capítulos sobre esse conteúdo, porque a intenção é você, que é profissional independente da área, é ser crescente no seu lado profissional em termos da parte técnica, mas eu já vi diversas situações que esse profissional, ele infelizmente, a sua carreira seja interrompida em virtude dessa questão da controle da emoção, da gestão da emoção e assim por diante. Envie a sua sugestão, né? O que vocês gostariam de ouvir? Se vocês especificarem, na próxima oportunidade a gente pode tratar disso da melhor forma possível. Quando me perguntam qual é o seu negócio, eu digo gente. Né? E se perguntarem para você qual é o seu negócio, você deveria responder, é gente. Afinal de contas, numa instituição a gente está tendo relacionamento com pessoas o tempo todo. O tempo todo. É isso aí. Santana, muito obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima.